A China colocou pela primeira vez uma nave em Marte. O robô chinês Zhurong pousou na zona inexplorada Utopia Planitia. É o primeiro dispositivo não americano a deslocar-se com sucesso na superfície de Marte. Depois de quase 7 meses de viagem, a nave chinesa chegou a Marte no início da madrugada deste sábado. O robô vai iniciar a recolha de dados. Tema para desenvolver na rubrica Última Fronteira. Miguel, bom dia. Bom dia. Que contributos vai ter esta missão chinesa para o conhecimento de Marte? Olha, para já salientar que é mais um grande feito na história da exploração espacial feita pela Agência Espacial Chinesa. Logo na primeira vez em que chega a Marte, leva um orbiter, um lander e um rover, e espera-se que tenha sucesso em toda esta missão, porque neste momento nós sabemos que houve uma aterragem suave do rover na superfície marciana, e a grande especulação que agora se está a começar a agigantar é tentar perceber porque é que não temos imagens deste rover na superfície marciana. Porque ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com as missões lunares chinesas, em que pouco tempo depois divulgaram logo imagens que são sempre preciosas para perceber a própria estabilidade dos veículos que são enviados. Isso aconteceu, olha, nomeadamente na missão histórica também chinesa, foi a primeira a chegar ao lado oculto da Lua. Agora nós estamos todos ansiosos por também receber estas primeiras imagens deste rover, que tem várias instrumentações, tem vários instrumentos científicos que vão também tentar perceber o interior de Marte, que é cada vez mais importante perceber o interior de Marte. Nós já vamos explicar isto porque também na Última Fronteira. Tem um radar, tem também dispositivos para tentar perceber a constituição dos minerais que estão nas rochas marcianas e, portanto, é mais um passo para perceber Marte, ainda por cima numa zona de Marte em que se suspeita que num passado mais ou menos remoto terá havido ali também uma grande zona de superfície líquida. E onde há superfície líquida há sempre aquela especulação astrobiológica. Portanto, parabéns à China por mais um feito extraordinário do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico. Agora estamos todos à espera das imagens que esperemos que sejam reveladas em breve pela Agência Espacial. Avançamos na Última Fronteira com software de quedas e vulcões em Marte. Vamos também até aos confins do Sistema Solar. Olha, e a China também, curiosamente, porque vamos começar pela China, porque na semana passada estávamos todos muito preocupados para perceber onde é que ia cair um dos estágios do foguetão chinês que levou o primeiro componente da futura Estação Espacial Chinesa. Grande especulação, as probabilidades de cair em terra, ainda por cima de cair em cima das nossas cabeças, eram muito reduzidas, mas o que é certo é que nós precisamos cada vez melhor de perceber qual é a dinâmica da queda, quer a controlada, quer a descontrolada, de estes módulos, destes pedaços de foguetões, até mesmo de lixo espacial. Quem tem muita importância em tudo isto é o Sol. E porquê? Porque as camadas mais elevadas da nossa atmosfera reagem muito mais rapidamente com a evolução também da atividade do próprio Sol. E, portanto, se nós tivermos uma maior capacidade de prever como é que é a atividade do Sol e a sua interação com a alta atmosfera da Terra, então também percebemos melhor como é que cai qualquer pedaço da humanidade pela atmosfera. Porque a atmosfera da Terra aumenta, expande-se e diminui conforme a atividade do Sol. E agora um conjunto de investigadores de Moscovo e da Áustria desenvolveram um software chamado Resonance que olha para a evolução do Sol no comprimento de onda do rádio e tenta fazer previsões, pelos vistos, muito acertadas, que mostram-nos como é que a evolução do Sol vai interagir com a nossa atmosfera num período entre 1 a 24 meses. Olha, isso é absolutamente extraordinário, então, para nós percebermos melhor as reentradas destes objetos. Este software já fez previsões para cerca de 602 cargas úteis e também mais de 2.300 objetos de lixo espacial entre 2006 e 2019 e com resultados absolutamente muito satisfatórios para os investigadores. E isto é muito importante porque nós andamos todos muito preocupados com o módulo chinês. Nenhuma agência espacial, nenhum país, nenhuma potência espacial pode, no fundo, fazer grandes valores morais sobre aquilo que a China fez. Porque, olha, eu vou dar o exemplo do Skylab. A primeira estação espacial americana, da década de 70, entrou de uma forma descontrolada pela atmosfera. E porquê? Porque houve cálculos que não bateram muito certo nessa entrada, que devia ser controlada, estava pensada para ser controlada, mas que rapidamente se tornou descontrolada precisamente porque não se conseguia perceber muito bem qual é que era a evolução da queda ao longo da atmosfera
do nosso próprio planeta. Portanto, eis um software que vai ajudar a tentar perceber estas reentradas. Passamos das reentradas para Marte. Vamos lá voltar a Marte. E porquê? Voltamos a ter cada vez mais indícios, e agora são observações feitas por orbiters, portanto, sondas que estão a girar à volta de Marte, que nos apontam para atividade vulcânica recente em Marte. Nós já trouxemos este tema aqui, baseado noutros dados, e agora são outros dados que dizem que, provavelmente, ali na zona de Elysium Planitia, terá existido há cerca de 50 mil anos, mas eventualmente ainda no presente, olha, é aquela zona escura que nós estamos a ver nesta imagem, que é a zona do foco. E, portanto, há pelo menos 50 mil anos, mas eventualmente também no presente, estes órbiters detectaram ali, naquela superfície escura, material associado a explosões vulcânicas. Ora, calha muito bem nós termos ali a cerca de 1.600 km de distância o lander científico InSight, da NASA. E esse InSight já tinha detectado ali naquela zona como o epicentro de 2 sismos em Marte. Isso quer dizer que é uma zona de grande interesse do ponto de vista sísmico, do ponto de vista vulcânico, do ponto de vista de tentar perceber qual é a dinâmica de transferência de material de zonas mais interiores de Marte até à superfície. Nós não podemos dizer de uma maneira definitiva que presentemente existe atividade vulcânica em Marte, mas quando se faz a datação daqueles depósitos vulcânicos, abre pelo menos essa especulação. E isto, para quem estuda ainda por cima a astrobiologia, é fundamental, porque quer dizer que nós temos aqui uma transferência de energia, temos calor que ainda no Marte contemporâneo pode, no fundo, fazer esta transferência de energia do interior para o exterior. Portanto, Marte continua a surpreender e a mostrar-nos cada vez mais enigmas. E muito rapidamente, de Marte para os confins do Sistema Solar, porque temos 2 valentes emissárias da humanidade ainda em funcionamento, Cristiana, mais de 40 anos depois, as Voyager. E neste momento a Voyager 1 está também a deliciar os cientistas com a tentar perceber o que é este ambiente que gira à sua volta, que está à sua volta. Tem uma espécie de 2 mastros, que são 2 instrumentos com cerca de 30 metros, que tentam perceber, chama-se o subsistema de ondas de plasma, e que tenta perceber exatamente qual é a densidade do material que está à sua volta. E nós sabemos que desde 2012, desde 2013, aliás, que aquela instrumentação tem registado um aumento da densidade de eletrões. Aliás, dados de 2020 apontam para um aumento de 40 vezes a densidade de eletrões do que aquilo que encontra anterior a 2013. E, portanto, isto quer dizer que a Voyager 1 está a entrar numa zona do espaço, já está fora da heliosfera do Sol, ou seja, fora da influência energética do nosso Sol, e ajuda-nos a perceber o que é este espaço que o nosso Sistema Solar ocupa nesta viagem à volta da própria galáxia. Nós sabemos que o nosso Sistema Solar está dentro de uma espécie de uma nuvem de íons, que tem até uma densidade um bocadinho maior do que o que está à sua volta, mas estes dados da Voyager vêm dizer uma outra coisa muito interessante, que é o seguinte: aquela instrumentação tem detectado uma espécie de um ruído, um sinal, digamos assim, presente ao longo de todos estes anos. Mas o que dizem agora estes dados é que, para além de um sinal, que é este que nós estamos a ver e ouvir, para além deste sinal, a Voyager 1 também está a captar uma espécie de um sinal fraco, que aparece ao mesmo tempo que este, digamos, apito, entre aspas, que a Voyager 1 está a ler continuamente. O que é que dizem os cientistas sobre o que é que será este sinal fraco? Isto provavelmente são ondas de plasma que são fracas, mas que estão lá, são persistentes, e que indicam o quê? Que a Voyager 1 está mesmo a mudar para uma zona de uma diferente densidade de material. E, portanto, são as nossas emissárias que nos ajudam a fazer um registro muito melhor do que é o contexto também físico daquilo que está à volta do nosso próprio Sistema Solar. Vamos agora conhecer, Miguel, o lado negativo da caminhada no espaço, um dos principais destaques da carreira dos astronautas. É verdade, nós quando falamos nos grandes projetos da exploração espacial, lembramos sempre de poderosos foguetões, meios de propulsão inovadores, agricultura em Marte, todas aquelas coisas extraordinárias e grandes. Mas há um problema muito íntimo no meio disto tudo, Cristiana, e que é mesmo a questão da higiene. E porquê a questão da higiene? Nós estamos todos habituados a ver que são os fatos espaciais, que são várias camadas de vários tipos de materiais. Há ali alguns componentes de fatos espaciais que são feitos à medida dos astronautas que vestem estes fatos espaciais, mas outros não. Há ali uma série de componentes que são reutilizados pelos vários astronautas. E à medida que nós vamos tendo mais missões espaciais, a reutilização também é cada vez mais frequente e isto lança um problema de
higiene, é mesmo isso. Olha, uma das camadas que é importante salientar é o chamado vestuário de arrefecimento e ventilação líquida de longa duração. É um termo muito bonito para algo que está muito preso ao próprio corpo dos astronautas, que é reutilizado e que, portanto, há ali problemas, quer do ponto de vista da higiene, quer do ponto de vista da engenharia, que levanta alguns problemas. Problemas que já temos desde o início da exploração espacial. Não é? Portanto, agora, o que é que nós temos de diferente? Temos a Agência Espacial Europeia, que se uniu em esforços com o Laboratório Têxtil de Viena para tentar descobrir como é que podemos dar mais higiene a estes materiais que são reutilizados pelos astronautas. E então, o que esta equipa vai fazer, ainda não temos dados definitivos, é uma investigação que está a decorrer, é tentar encontrar micro-organismos que produzam aquilo que se chamam os metabolitos secundários e, no fundo, é utilizar micro-organismos para combater micro-organismos, porque este produto dos micro-organismos tem algumas propriedades que dão muito jeito. Olha, são antimicrobianos, antivirais e antifúngicos. E, portanto, o desafio da Agência Espacial Europeia e deste Laboratório Têxtil de Viena é criar um tecido que utilize o produto secundário de micro-organismos para combater as bactérias que aparecem devido ao uso continuado e por vários astronautas nestas estruturas. Olha, e eu quase que posso fazer aqui uma aposta contigo, é que no final de tudo isto, quando nós tivermos este novo tecido que vai ser utilizado em fatos espaciais, muito provavelmente nós teremos também este tipo de tecido a ser utilizado na nossa via comercial, no nosso têxtil comercial e, portanto, vai ser muito provavelmente mais uma daquelas tecnologias que nasceu no espaço, mas que vai chegar a todos nós. Miguel, por fim, hoje trazes sugestões de livros? Muitos livros, todos muito diferentes e absolutamente deliciosos. Vamos começar por estas edições do Desassossego, da coleção Eu Amo Ciência, uma série de felizes coincidências do Sean Carroll, o acaso, a criação do planeta, da vida e do ser humano. É um exemplo do que melhor se pode escrever em divulgação científica e explica como é que o acaso, que é tão poderoso, está presente do ponto de vista daquilo que é a grande estrutura do universo, mas também na genética e que pode influenciar também a nossa própria vida e a nossa própria espécie. Depois, também de edições do Desassossego, a psicologia da estupidez, explicada por algumas das pessoas mais inteligentes do mundo. Olha, temos visto isto nesta pandemia, como é que mesmo pessoas que nós consideramos que, sendo extremamente inteligentes, caem facilmente numa série de patranhas e de desinformação, e este livro tenta explicar melhor porque é que isso acontece também no nosso próprio cérebro. Depois, A Ciência do Destino, de Anna Kishilkow, é também de Temas e Debates, é escrito por uma neurocientista e explica como é que no nosso cérebro nós temos todo um conjunto de dispositivos que nós pensamos que a nossa vida é um acaso, mas que se calhar está lá programado no nosso cérebro uma série de orientações sobre como tomamos as nossas decisões. Por falar em cérebro, uma história do cérebro de Matthew Cope, também de Temas e Debates, como é que o cérebro evoluiu e as tecnologias ao longo do tempo evoluíram dentro do cérebro e moldaram o cérebro e como é que no futuro as novas tecnologias vão também moldar o nosso próprio cérebro. Depois, Mundo Subterrâneo, uma viagem pelas profundezas do tempo, é um livro da Elsinore e que nos explica como é que as profundezas, o subterrâneo, ajudam-nos a perceber o mundo que nós temos à nossa volta e o universo. Ficção científica de Liu Cixin, O Problema dos Três Corpos, Relógio d'Água, vencedor do prémio Hugo. E, por último, A Raposa, uma história sobre o ciclo da vida, como é que o fim da vida de uma raposa ajuda-nos a explicar, com uma abordagem científica, o tema da morte às crianças. É uma sugestão da Bertrand. Miguel, obrigada. Até ao próximo domingo. Até ao próximo domingo.